8h22, aqui na Rádio Bandeirantes, no Jornal Gente, o jornalista Ian Boechat, ao vivo com os ouvintes da Rádio Bandeirantes para falar sobre o Afeganistão. O Ian, o nosso ouvinte já conhece, é um jornalista que já rodou o mundo trocentas vezes, que já cobriu muitas zonas de conflito, é alguém que tem no DNA da vida de jornalista esse tipo de cobertura e que esteve também recentemente no Afeganistão. Bom dia, Ian. Seja bem-vindo aqui ao Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Bom dia, muito obrigado por receber. Bom dia a todo mundo que está ouvindo a gente. Bom, de fato, tenho acompanhado de perto o que está acontecendo pelo Afeganistão. Esse final de semana eu praticamente nem dormi. E eu tenho uma relação muito próxima com o Afeganistão. Foi o primeiro país que eu fui fazer uma cobertura em área de conflito há quase 20 anos. Tenho muitos amigos no Afeganistão. Enfim, foram dias bastante angustiantes esses últimos. Ô Ian, com toda a experiência, o Pedro, né? Bom dia para você. Com toda a experiência que você tem, eu te acompanhei ontem no Jornal da Band, né? Tenho acompanhado muito o seu trabalho, que eu gosto muito. Aliás, você é um dos poucos que conseguem traduzir, na minha humilde avaliação, exatamente o que a gente vê nas imagens lá, né? Por conhecer bem o Afeganistão e ter boas fontes. Eu queria que você avançasse um pouco mais, né? E certamente a Thaís e o Cláudio vão te perguntar sobre o Afeganistão, mas você é um especialista também nessas questões da política internacional. Eu queria que você falasse sobre a presença americana no Afeganistão e essas questões ligadas à saída dos soldados, né? O quanto isso agravou a situação que nós estamos vendo e essas imagens terríveis que estão rodando o mundo desde o fim de semana, de pessoas tentando se agarrar num avião. Confesso a você, Ian, eu nunca mais vou esquecer dessa imagem na minha vida e vou levar, assim como muitos dos nossos ouvintes, muitas das pessoas que estão nos ouvindo, isso para comparação, para qualquer coisa que a gente ligue a nossa mente ao desespero humano, né? É, sem sombra de dúvida, sem precedentes, o que a gente registrou nesse fim de semana em Cabul. Exatamente. Eu acho que essas cenas vão ficar marcadas como o fim de uma era. Eu tenho falado de forma bastante ousada, eu diria, eu não sou um historiador, mas muita gente diz que o século XX acabou com a queda do Muro de Berlim, né? Eu já acho que o século XX acabou aí, agora, nessa cena que a gente está vendo do aeroporto de Cabul, sabe? A ordem mundial mudou, está mudando já há bastante tempo, mas eu acho que essas cenas vão marcar uma mudança importante no mundo. Os Estados Unidos deixam de ser agora, definitivamente, a polícia do mundo. Deixam de ser aquele país que se comprometia e se acreditava ser capaz de defender valores ocidentais onde quer que fosse, defender a democracia, os direitos humanos. Eu comentava com um amigo que eu ficava pensando o que as pessoas em Taiwan estão pensando ao ver essa situação. Taiwan, a ilha ao lado da China, esse território chinês que a China garante que vai retomar. Taiwan depende basicamente da promessa americana de que vai impedir que a China retome a ilha, né? Mas será que vai proteger mesmo? Então, a ordem que se estabeleceu após a Segunda Guerra Mundial, com os Estados Unidos como uma grande potência do mundo, defendendo os valores ocidentais, defendendo os direitos humanos, enfim, essa ordem parece ter sido quebrada, né? E rapidamente a gente vê a movimentação da própria China, da Rússia, do Paquistão, em reconhecer esse novo governo do Talibã e mostrando para o mundo que os Estados Unidos já não são mais capazes de cumprir as promessas que fazem mundo afora. Ian, muito bom dia. Cláudio Humberto aqui, eu também sou um admirador do seu trabalho. Eu queria que você nos ajudasse a refletir sobre o papel dos Estados Unidos nessa história, né? E o papel do governo Biden. O que a gente assistiu ontem, eu fiquei muito impressionado, assim, muito mal impressionado com o discurso do presidente Biden ontem. Eu só me lembrava do personagem Eremildo, o idiota, criado pelo genial Hélio Gaspari, quando eu assisti aquele discurso, né? Ele apenas fez a defesa da saída dos Estados Unidos do país, que é enfim, na verdade é a defesa da posição do antecessor dele, né, do Donald Trump, que começou a negociar isso. Mas o que a gente assistiu foi uma certa
foi uma sequência tão grande de erros, né, da CIA, do próprio governo americano, etc., que acabaram, essa sequência de erros acabou levando a essas cenas que a gente viu ontem, que chocou o mundo, né, cenas que chocaram o mundo. E a gente tem também ali uma certa ingenuidade americana. Uma repórter da CNN Internacional lá em Cabul, ela chegou, enquanto os afegãos lá, os talibãs, né, invadiam o palácio do governo entoando gritos de morte à América, ela dizia que eles pareciam simpáticos. Pareciam simpáticos? Sabe, é impressionante isso. Talvez ela tenha escapado por não ter sido percebida por esses caras, né? Eles adotam a barbárie como forma de governo. Eu queria saber isso também, qual a sua avaliação desse grupo que não tem, apesar de tudo, não tem, eram crianças, né? Aparentemente seus principais líderes eram crianças quando o Talibã estava no poder há 20 anos atrás. Eu queria que você fizesse uma avaliação sobre as diferenças que há, se é que há, de fato, né, entre o grupo que toma o poder também no Afeganistão e aquele que governava aquele país há 2 décadas atrás, e o papelão, né, na verdade, dos Estados Unidos nessa história toda. Olha, eu também fiquei muito surpreso, muito triste e talvez até revoltado com a fala do Biden ontem. Uma total desconexão com a realidade, ameaçando o Talibã naquele momento em que o aeroporto estava cercado pelo Talibã, já com 3 mil soldados americanos ali, que seriam incapazes de controlar qualquer coisa, caso o Talibã quisesse invadir de fato o aeroporto. Mas o que mais me chocou foi a frieza do Biden em falar sobre a retirada, em esquecer completamente dezenas de milhares de pessoas que apoiaram o projeto americano no Afeganistão e que estão ficando para trás, foram simplesmente abandonadas pelos Estados Unidos, né? E o papel, a maneira com que ele colocou a responsabilidade por todo o fracasso nas costas do governo afegão e dos afegãos, né, dizendo que os afegãos não queriam lutar pelo seu país, dando a entender de que os afegãos eram ineptos para poder aprender o que os Estados Unidos tentaram ensinar, e se esquecendo de que quem provocou a maior derrota da história recente americana são exatamente afegãos, como aqueles que ele estava criticando ali, né? Uma situação realmente muito complicada, muito deprimente. Um amigo meu que estava assistindo a fala do Biden, a gente estava assistindo junto, ele de Cabul, eu daqui, a gente comentando, e ele me dizia assim, poxa, mas será que eles não entendem que nós somos humanos também? Que a gente também é ser humano? E eu acho que esse é um sentimento que fica no Afeganistão para as pessoas que apoiaram os Estados Unidos, é um sentimento de abandono e de raiva agora, e isso vai se voltar contra os americanos sem a menor sombra de dúvida. Sobre essa reação dos talibãs com a repórter da CNN, com as pessoas lá, a gente tende a ver esse pessoal como um bando de bárbaros, né? E, de fato, algumas vezes eles agem de maneira muito bárbara mesmo. Mas a cultura islâmica tem algumas características muito interessantes, e uma delas é a hospitalidade. Se eles entendem que você está ali, se eles te convidam a ficar ali, e o Talibã convidou os ocidentais a permanecerem no país, o tratamento sempre vai ser muito generoso, vai ser um tratamento muito, muito carinhoso, muito afetivo, em especial no Afeganistão, no Irã é assim também. As pessoas são de uma generosidade inacreditável, inclusive esses combatentes, entendeu? Se eles te aceitam, se eles te recebem, se você está ali sob a proteção deles, o tratamento, de fato, é muito, muito, muito generoso. E gritar morte à América não significa, para a maior parte deles, morte a um americano exclusivamente, entendeu? O americano pode ser símbolo, um cidadão americano pode ser símbolo disso, mas, ao mesmo tempo, ele também pode ser protegido das formas mais profundas por alguém que odeia os Estados Unidos. É uma característica muito própria dessa região, muito mais... Bom, essa é uma característica muito própria dos muçulmanos, mas nessa região uma característica ainda muito mais forte. Então, só complementando, eu acho muito normal, acho muito natural o tratamento que ela recebeu, e se eu for ao Afeganistão com a autorização do Talibã, eu me sentiria extremamente tranquilo também,
ser bem tratado. O jornalista Ian Boechat hoje está ao vivo conosco aqui na Rádio Bandeirantes. Ian, acho que você é um dos poucos jornalistas brasileiros que hoje tem contato com pessoas no Afeganistão e que recebe relatos de pessoas que estão ali vivendo isso que a gente só acompanha por cenas que chegam via redes sociais, via emissoras de TV. O que essas pessoas têm relatado para você a respeito da volta do Talibã ao poder, hein, Ian? Olha, teve 2 momentos. Os dias que antecederam a chegada do Talibã a Cabul, havia um pânico generalizado entre as pessoas em Cabul, as pessoas que eu conheço em Cabul, e são várias pessoas. Havia a certeza de que seriam mortos se não saíssem do país, havia a certeza de que haveria um banho de sangue, estava todo mundo muito desesperado. Eu me lembro de passar a noite, de sábado para domingo, conversando com alguns amigos, tentando acalmá-los. Eu lembro na sexta-feira que, inclusive, um amigo que estava em situação complicada de dinheiro, acabei conseguindo enviar algum dinheiro para ele pela Western Union, que ainda estava funcionando, para comprar comida, água, para se preparar para uma longa batalha. E num momento como esse, você compra comida, água e remédio, fica em casa, né? Você não sai. Mas agora está todo mundo muito surpreso pela reação do Talibã ao entrar em Cabul. A cidade está muito tranquila, parte do comércio já está funcionando, as pessoas estão circulando pela cidade, as pessoas estão encontrando os combatentes. Há uma surpresa pela maneira com que o Talibã está atuando de forma muito pragmática nesse momento, sabe? As coisas estão muito estáveis, muito mais estáveis do que se poderia imaginar. Isso não significa que elas continuarão estáveis ou que que a coisa não vai entrar numa escalada de violência, de vingança do Talibã. Mas, nesse momento, o Talibã parece estar tentando mostrar ao mundo que é um Talibã diferente daquele de 96 e 2001, inclusive respondendo à pergunta do Cláudio Humberto, né? Esse é um Talibã muito mais pragmático, um Talibã que busca reconhecimento internacional, que sabe que vai precisar de reconhecimento internacional e apoio internacional para manter o país estável e para que o seu projeto de poder, que é um projeto de longo prazo, se mantenha. Então, até esse momento, esse é um Talibã que está se mostrando muito... alguém falou há pouco o Talibã Nutella, né? Um Talibã paz e amor. É difícil falar isso do Talibã, porque eles realmente têm práticas muito bárbaras, muitas vezes, né? Mas, nesse momento, o Talibã parece estar numa campanha de marketing, de propaganda, para tentar dizer ao mundo de que eles não são tão bárbaros assim. E Ontem aconteceu algo muito simbólico, só para finalizar. Claro. Um líder talibã foi a um estúdio de TV em Cabul e deu uma entrevista para uma mulher, uma apresentadora, algo que era impensável há 20 anos, absolutamente impensável. Enfim, as coisas estão um pouco diferentes do que se imaginava. Dentro dessa diferença, Ian, o grau de preocupação com a situação das mulheres no Afeganistão é o mesmo ou pode também, nesse momento, chegar a um grau um pouco mais baixo por esses motivos que você relata para a gente em relação ao Talibã, querendo pelo menos comunicar ao mundo que não é tão radical assim? Eu acho que deveria ser o mesmo. O Talibã está emitindo sinais de que não será igual, mas eu acho muito difícil que não seja. E explico isso falando sobre a realidade afegã agora, nos anos recentes, quando os Estados Unidos ainda estavam por lá. Nas áreas mais rurais do Afeganistão, as meninas também não iam para a escola, as mulheres não saíam sem a presença masculina, poucas mulheres trabalhavam, enfim... a realidade do Afeganistão rural era muito distinta da realidade desse Afeganistão urbano de Cabul, que a gente tinha mais acesso, né? O Afeganistão contava até o ano passado com a menor taxa de alfabetização de mulheres do mundo. Estima-se que cerca de 90% das mulheres afegãs sofriam algum tipo de violência física. Agora, isso eu estou falando de há um ano, entendeu? 2 anos. Enfim, há uma questão cultural, histórica, muito profunda de discriminação do papel da mulher na sociedade afegã. Eu acho muito, mas muito difícil de que isso vá mudar com o Talibã chegando ao poder. Talvez a gente veja algumas escolas para meninas em Cabul, com ensinamentos muito mais ligados ao Alcorão e poucos ensinamentos seculares.
algumas mulheres trabalhando. Ontem, por exemplo, um líder talibã foi ao hospital de Cabul e disse que as médicas e as enfermeiras podiam continuar trabalhando tranquilamente. Hoje pela manhã, um dos líderes do Talibã anunciou uma anistia geral e convidou as mulheres a fazer parte do governo afegão. Enfim, talvez em Cabul, nas grandes cidades, a gente veja algum tipo de liberdade. Eu não gostaria nem de usar a palavra liberdade, porque eu acho que não vai ser liberdade, mas algum tipo de amenização dessa situação. Mas nas regiões mais remotas e nas pequenas cidades, as coisas vão ser muito complicadas, a burca vai ser mandatória. Enfim, eu acho que o futuro das mulheres no Afeganistão é muito complicado. Ian Boechat, repórter especial da TV Band, que participou conosco aqui ao vivo do Jornal Gente para contar um pouco mais da história do Afeganistão e trazer informação, né, que é o que o repórter sempre traz para os nossos ouvintes. Ian, foi um prazer, hein? Até uma próxima. Muito obrigado, eu que agradeço, estou sempre disponível, é sempre um prazer conversar com vocês e bom dia a todo mundo.